Olá, investidores! Neste vídeo eu estou trazendo um conteúdo muito importante para os investidores iniciantes. O que significa os códigos dos ativos no mercado financeiro? Basicamente, eles são compostos por 4 letras e um número. Para entender melhor o que significa essas letras e esses números, a gente precisa saber que existem dois principais tipos de ações. São basicamente as ações preferenciais, cuja abreviatura é PN, e elas dão prioridade no recebimento de dividendos. Porém, elas não dão direito ao voto, ou seja, você não tem voz dentro da empresa, você não vai ter direito de votar nas assembleias da empresa e influenciar as decisões da empresa lá dentro. Enquanto que as ações ordinárias, representadas pela abreviatura ON, elas dão direito ao voto nessas assembleias. E elas dão direito a receber dividendos, mas sem prioridade. No mercado à vista, que é o mercado mais comum, onde são negociadas as empresas, as 4 letras no início elas fazem referência à empresa. Por exemplo, PETR4. Esse PETR representa Petrobras. BBDC4, esse BBDC representa Bradesco. Aí os números, no final, eles indicam qual que é o tipo do papel que ele representa. Por exemplo, 1, ele é um direito à subscrição de uma ação ordinária. O que isso quer dizer? Depois que uma empresa ela já abre capital na bolsa pela primeira vez, que é o IPO, ela pode fazer follow-ons, subscrições, que são basicamente, ela pode emitir novas ações ou algum acionista antigo dela ela pode vender. Mas no caso aqui seria emitir novas ações. Vamos supor que ela está emitindo ações equivalente a 10% da quantidade atual de ações. 10% sobre a quantidade atual a mais ela está sendo emitida. Isso quer dizer que para cada acionista que tem pelo menos 10 ações dessa empresa, vai ter direito a comprar mais uma ação dela. Senão vai ser diluído, senão a sua participação dentro dessas empresas vai diminuir, porque ela vai aumentar o seu capital social, entendeu? Vai aumentar a quantidade de ações. Para esses acionistas que já têm essas posições nessas empresas ali, eles recebem esses direitos à subscrição dessa ação, proporcionalmente à posição que elas têm nessas ações aí. Aí, por exemplo, você recebe esse direito. Aí você pode escolher ele, se você quer executar, utilizar esse direito ou não. Se você não quiser utilizar esse direito, você pode vender ele no mercado financeiro. Se você quiser utilizar ele, detalhe, para utilizar você vai executar ele a um preço específico, que vai ser divulgado junto com o anúncio da subscrição. Se você utilizar ele, basicamente mais tarde, essa ação aqui com o código 1, ela vai se tornar um código 3 mais no final. Por quê? É um direito de subscrição de uma ação ordinária. Ou seja, lá no final do processo, ela vai se transformar uma ação ordinária. Da mesma maneira, as ações com código 2 no final, se você utilizar esse direito, elas vão se transformar em uma ação preferencial. Depois no final vai ser um código 4. As ações com código 5, 6, 7 e 8 são ações preferenciais de classes diferentes. A diferença entre elas ali são bem pequenas. Na verdade, depende muito da empresa que emitiu elas. Então, basicamente, são ações preferenciais que têm a mesma preferência que as ações 4. Elas dão preferência a dividendos, mas não dão direito a voto. Aí tem as ações classe A, que são a abreviatura PNA, são as com final 5. As ações classe B, PNB, final 6. As ações C, PNC,
código 7, e as D, PND, código 8. Aí, as 9 são o recibo de subscrição sobre as ações ordinárias. O que isso significa? Depois que você executa o direito que você tem à subscrição de uma ação ordinária, esse direito que você tinha com código 1, ele se transforma num código 9, que é basicamente já o equivalente a uma ação. Você já pode, se você quiser, negociar no mercado financeiro, porque esse recibo aqui é o último passo antes de se transformar na ação de fato. Então, você basicamente pega esse seu direito aqui, utiliza ele e ele se transforma no código 9. Assim como o código 2, que é o direito de uma subscrição de uma ação preferencial, ele se transforma num código 10, que é o recibo da subscrição da ação preferencial. E depois, mais tarde, ele vai se transformar num código 4, ação preferencial. Os ativos com código 11 no final, eles podem ser units ou FIIs. O que são as units? São basicamente um pacote composto por várias ações da mesma empresa, que podem ter dentro desse pacote ações ordinárias e ações preferenciais. Os fundos imobiliários são basicamente grandes fundos de investimento que captam recursos no mercado para investir no mercado imobiliário. São muito conhecidos por distribuir proventos mensais. Aí, os ativos com código 32 ou 33 no final, elas são uma BDR patrocinada. O que isso quer dizer? BDR é Brazilian Depositary Receipts. O que isso significa? São recibos que representam ações listadas nas bolsas lá de fora. Por exemplo, se você comprar uma BDR do Nubank, por exemplo, que é NUBR33, o que isso quer dizer? Que a BDR que você está comprando é o equivalente a uma parcela de uma ação que está sendo negociada lá nos Estados Unidos. Logo, essa BDR ela acaba variando tanto pela cotação do dólar, ou seja, o câmbio, quanto pela cotação das ações originais lá dos Estados Unidos. É uma forma de você investir aqui pela Bolsa Brasileira nas ações lá de fora, sem precisar transformar real em dólar. Você vai comprar essas BDRs com real mesmo. Aí, 32 ou 33 é uma BDR patrocinada e 34 e 85 uma BR não patrocinada. O que quer dizer patrocinada ou não patrocinada? Patrocinada quer dizer que a própria empresa que é emissora, que é a dona das ações lá no país de origem, é a emissora do BDR, ou seja, ela é a empresa que é a dona das ações e ela emitiu os BDRs. Por exemplo, patrocinada. O Nubank, por exemplo, NUBR33 é uma BDR patrocinada, porque ele abriu capital na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e emitiu BDR sobre essas ações aqui no Brasil. Ele que emitiu as BDRs sobre as suas próprias ações aqui no Brasil. Então é uma BDR patrocinada. BDR não patrocinada é quando essas BDRs são emitidas por uma empresa que não é a empresa original daquelas ações. Por exemplo, a Amazon. As BDRs da Amazon elas são não patrocinadas, porque não é a Amazon que emitiu as BDRs aqui no Brasil para serem negociadas. Foi um banco que emitiu. No mercado fracionário, códigos iguais ao mercado à vista, mas acrescidos da letra F. O que é o mercado fracionário? No mercado à vista normal, você só pode negociar em lotes de ações. Um lote é 100 ações, ou seja, você só poderia negociar de 100 em 100 ações. Se você é um investidor ainda pequeno,
você provavelmente vai comprar menos do que 100 ações. Você vai querer comprar uma quantidade menor. Para isso, se você quiser comprar uma quantidade menor do que 100 ações, você vai ter que colocar o código da ação normal e mais um F no final. Por exemplo, se eu quiser comprar 60 ações preferenciais da Petrobras, eu tenho que colocar esse código aqui, PETR4F. Aí você vai poder comprar 60 ações. Se você não colocar o F, você só vai poder comprar 100, 200, 300, 400 ou múltiplos disso, basicamente. Daí tem citei aqui alguns exemplos, mas essa área aqui é bem simples de entender. As ações da Petrobras, preferenciais no fracionário. As ações da Vale, fracionado. Banco do Brasil, fracionado. Embraer, fracionado. Aí no mercado a termo, que é basicamente quando você compra as ações e garante um preço delas no momento que você está comprando. E em troca você vai pagar uns juros. Basicamente você está pegando um empréstimo para comprar ações com a promessa de que você vai pagar de volta esse empréstimo acrescido de um pequeno juros. Isso que é o mercado a termo. Quando você compra ações com esse valor ali, no mercado a termo, você tem que acrescer a letra T no final das ações. No final do código das ações, você coloca um T, que significa daí, ele sinaliza que você está negociando no mercado a termo. No mercado de opções, as 4 primeiras letras, elas indicam qual que é a empresa que é a emissora das ações na qual você está negociando com as opções. A 5ª letra, ela representa o mês de vencimento de acordo com a opção de compra ou venda. Essa 5ª letra é muito importante, porque ela tanto mostra quando que é o vencimento, como também se a ação é de compra ou se é de venda. Aqui está bem certinho uma tabela mostrando. De A até L, a ação é de compra. E daí cada letra dessas aqui tem um mês de vencimento específico. De M até X significa que a opção é de venda e também vai ter um mês específico de vencimento. Depois da 5ª letra, daí vem o preço de strike da opção, que é o preço para ela executar. O que isso quer dizer? Por exemplo, PETRI34. O que isso quer dizer? PETR significa que é uma opção das ações da Petrobras. E podemos dar uma olhada aqui na tabela, tá aqui o I. Então quer dizer que é uma opção de compra com vencimento em setembro. E esse 34 quer dizer que o preço de strike dela é aos R$34. O que isso quer dizer? No caso, quem comprar essa opção de compra aqui e a ação subir acima dos R$34, ela vai ter o direito de vir e comprar as ações a R$34 e vender a mercado se ela quiser, ou simplesmente manter na carteira. Aí outro exemplo aqui é Vale o 48. Vale significa que são as ações da Vale. O tá aqui na tabela, quer dizer que é uma ação de venda, uma put, com vencimento em março. E 48 quer dizer que esse é o preço de strike da ação. Quer dizer que no vencimento dessa opção, se as ações da Vale estiverem abaixo dos seus R$48, quem comprou essa ação vai ter direito a vender aos R$48 e depois recomprar no mercado se quiser. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, eu peço que deixe um like e se inscreva no canal para eu continuar trazendo conteúdos completos e cada vez com uma qualidade melhor. Peço que deixem sugestões e conteúdos nos comentários que seriam úteis para vocês dentro da área financeira. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Valeu!